Agora falando sobre o futuro, perguntas e respostas no futuro. Eu vou abordar três tipos de futuro, três estruturas que são usadas no futuro. A impressão que eu tenho é que o futuro em inglês é uma grande gambiarra, mas no português também é. E a gente tem uma certa dificuldade com o futuro, porque no português a gente não usa o nosso futuro padrão, digamos assim. Então, eu não falo eu viajarei, eu andarei, eu comerei. Esse futuro, a gente geralmente, ele caiu num mundo de formalidade. E com isso veio vou fazer. Vou fazer, vou acontecer, eu vou viajar. E esse vou, quando a gente traduz ao contrário, né? A gente vai para o inglês, muitas vezes a gente coloca o go nesse futuro. Só que o go, a gente precisa ter bem claro na nossa mente que o go tem perninha. Toda vez que eu falo go, eu estou dizendo ir literalmente, deslocamento. Tanto é que depois do go, a gente tem uma sequência com to, porque é o to que vai trazer essa ideia de movimento, de direção, de finalidade, certo? Então, por exemplo, fazendo um parênteses aqui para ficar clara essa questão, que é onde eu noto muitas pessoas trocando eu mesma. Passei por essa fase, então, já para te ajudar a evitar, me faltou a palavra. Então, quando eu falo go, ele tem perninha e ele é o verbo ir, ponto. Então, eu falo, I go to the gym, vou para academia, repara que tem to. I go to work, esse to às vezes não aparece, mas ele tá lá, I go to work. I go home, home é o único lugar que não tem o to, certo? I go home. E aqui não tem nada no futuro. E o que acontece é que quando eu vou falar no futuro, eu vou viajar, eu vou trabalhar amanhã, a gente tende a levar o vou do português para o inglês e a primeira referência que a gente tem de ir é o go. Isso não pode acontecer, ok? Mesmo que eu use o will, mesmo que eu use o going to, que são estruturas do futuro mesmo, eu só vou colocar o go quando eu tiver perninha, ou seja, quando eu realmente estiver indo a algum lugar, ok? Não ir viajar, nada disso, porque isso não vai dar na cabeça do nativo uma ideia de futuro, vai dar uma ideia de confusão. Ele não tem esse background do português. Talvez um outro brasileiro que fale inglês vai te entender, mas o nativo não vai. E não é burrice dele, ele não tem essa referência porque não tem nada a ver na cabeça dele, ok? E aí, a gente vai explorar as três opções de futuro que a gente tem. E uma delas, que eu vou começar com ela, que não parece que é futuro, mas é. A gente usa no português, inclusive, exatamente do mesmo jeito. Quando eu falo assim, eu estou indo para São Paulo amanhã. Eu tô, que a gente fala, né? Tô indo, nem eu aparece na frase. Eu estou indo para São Paulo amanhã. Se você busca o embasamento mesmo, tipo, tem como eu estar indo amanhã? Teoricamente, se eu estou indo, tem que ser agora, certo? Tanto é que é uma estrutura de contínuos. Mas a gente usa porque é algo muito certo de acontecer. Eu já tenho data agendada, voo, ou passagem comprada, ou eu tá muito certo, tenho algo preparado para fazer lá. E quando é um futuro muito certo de acontecer, geralmente a gente não vai usar nem o will, muito menos o will, né? E nem going to. Eu vou falar aquilo como se aquilo já tivesse acontecendo. A gente faz isso no português e faz exatamente a mesma coisa no inglês. Tanto afirmando quanto perguntando. Pode reparar que nos filmes, às vezes, o adolescente chega para o pai e fala assim: can I go to my friend's party? Sei lá, posso ir na festa do meu amigo? Aí o pai vai e fala: You are not going. You are not going. E aí fica esquisito, tipo, você não tá indo, mas nem agora, é à noite. Isso porque é um futuro certo de que não vai acontecer, ok? E você vai ver que quando você tem data e tudo muito marcado e já tá falando aquilo com uma certa urgência, esse é o mais usado. Um contínuos mais usado com a intenção do futuro, certo? Então, em inglês, eu falaria exatamente como português. Se eu estou indo para São Paulo, concorda que eu estou falando literalmente da ação de ir, certo? Eu tenho as perninhas
Eu estou me movimentando para São Paulo, então eu posso falar I'm going to São Paulo amanhã. Tomorrow. E isso aqui não é o going to como tag de futuro. É aqui que a gente se perde todo. Mas eu vou deixar. Agora eu vou fazer esse paralelo e quando a gente estiver falando especificamente de going to, eu vou te mostrar a diferença. Mas quando eu falo I'm going to São Paulo tomorrow, I'm going to the gym, I'm going to the gym, isso aqui é continuous. Isso não é going to de futuro, não é gonna. Como que eu sei que não é? Porque eu não tenho uma ação depois dele, certo? E é bem confuso, mas a gente vai com calma, vendo muitos exemplos. Não deixe de usar o chat. E se você já está vendo essa aula já da gravação, coloca nos comentários para não ficar com dúvida, para isso fazer sentido. Agora, quando eu falo I'm going to the gym, eu estou indo literalmente, ok? Não precisa ser go, pode ser outro. Então, eu posso falar I'm traveling, ainda é contínuo, to São Paulo tomorrow. I'm working next week. Estou trabalhando semana que vem. Como eu disse, não vai fazer tanto sentido se eu tentar traduzir isso, tipo, dar ideia de como assim que eu estou trabalhando semana que vem. Mas é um futuro usado quando a gente tem planejamento. E ele é diferente de eu falar, por exemplo, I'm going to travel. Ok? Mas eu vou deixar essa parte para a gente explorar na parte do going to. Então, se eu tenho I'm going to e um local logo em seguida, eu estou usando o continuous, o continuous no presente, o present continuous, como futuro, ok? Quando que eu vou fazer isso? Quando eu tenho um plano marcado, já está tudo certo, eu tenho um compromisso agendado, eu tenho algo organizado e é muito mais usado por nativos, ok? Eu posso fazer disso uma pergunta, então eu posso falar, are you going to São Paulo with me? Você vai para São Paulo comigo? Eu não vou ler entender isso aqui no português como você está indo, mas como você irá, ok? Vamos lá para as nossas estruturas de pergunta, ó. Aqui a gente colocou um what de o que, lembrando que a pronúncia é o, como se fosse com o mesmo. What? What are you going? I'll going. Acho que o going tá mais enraizado na minha cabeça, né? What are you doing tomorrow? Aqui eu não vou entender como que você está fazendo, tipo, agora. Tá vendo que o tomorrow muda tudo também? Eu não posso falar what are you doing, porque se eu falo what are you doing, aí dá essa ideia de right now, certo? Mas se eu falo what are you doing tomorrow ou what are you doing tonight, eu quero saber o que você vai fazer no português ou o que você fará hoje à noite, o que você vai fazer amanhã. What are you doing tomorrow? E aqui na nossa resposta, eu vou falar o que eu vou fazer. Então, eu posso falar I'm going to the gym. E não tem exatamente uma regra. Então, eu posso responder com will, posso responder com going to, depende do que eu quero dizer, ok? Então, I'm going to the gym. I'm going to the gym. Não vou fazer nada. Eu tô pensando aqui em negativos. Geralmente, a gente não fala o que não vai fazer, né? Nem pergunta o que a pessoa não vai fazer. Então, I'm not doing anything. Lembra que quando a gente tem o não, a gente não pode negar duas vezes, então I'm not. Já tem um not ali. Eu não vou colocar nothing, eu vou colocar anything, ok? I'm not doing anything tomorrow. Ou seja, não vou fazer nada amanhã. And you? E você vai fazer o quê? Ou I don't have plans. I don't have plans. E aqui, como sempre, eu vou tentar expandir o máximo de respostas possíveis, ok? Eu posso falar, eu vou ficar em casa. I'm staying home. Concorda que esse continuous não é a primeira opção que vem na nossa cabeça em inglês? A gente vai pensar primeiro no will. E se é uma coisa que eu tenho certeza que eu vou fazer amanhã, geralmente não se usa o will. Claro que eu posso usar, a pessoa vai me entender? Vai. E na hora que a gente for falar,
A primeira coisa que vem à mente tá valendo. Tá no futuro já tá bom. Mas esse seria a nossa primeira opção em nível de uso da fala natural, ok? Da fala como nativos falariam, como se fala normalmente, ok? Caso você encontre uma estrutura de contínuos com palavras que marcam o futuro, tipo tomorrow, tonight, next week, ou coisa assim, você pode saber que aquela estrutura está sendo usada como futuro, ok? Where are you going tonight? Onde você está indo hoje à noite? Ou seja, para onde você vai hoje à noite? Então, eu posso falar, I'm going to the bar. I'm going to another city. I'm going to qualquer lugar que eu esteja indo. Agora, se eu não estou indo para lugar nenhum, eu vou dizer I'm not going anywhere, para não negar duas vezes, certo? Em vez de ser are you going to, eu posso falar where is she, porque aqui a gente vai ter sempre o to be, né? Na verdade, existe essa regra que eu acho que eu já falei, mas sendo repetitiva, porém necessário, a gente só tem contínuos quando a gente tem ing e to be, ok? Só ing não é contínuos. A gente foi ensinado isso na nossa trajetória com o inglês. Em algum momento, 100% das pessoas acham que ing é igual a contínuos. Isso não é verdade, ok? Não é 100%. Existe uma regra que, para eu ter uma estrutura contínua, eu preciso ter to be sempre, 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 sempre. Então, eu preciso ter be, pode ser am, are, is, mais um verbo com ing, um verbo qualquer, mais ing. Aí sim eu estou tendo um contínuos, ok? De algo que está acontecendo. Então, eu sempre vou ter um to be nessa estrutura. Então, por exemplo, onde ela vai hoje à noite? Vou perguntar com where is she going tonight? Where is she going tonight? Para onde ela vai? Ah, she's going home with me. She's going home with me. Concorda que fica bem natural? She's going home with me. Ou ela não vai para lugar nenhum. She's not going anywhere. I'm not going anywhere. Tá vendo como faz sentido? She's not going anywhere. Esse tipo de futuro aqui, ao vento. Esse tipo de futuro aqui, a gente já conhece a estrutura. É só a gente acoplar ele na nossa habilidade de usar o futuro, ok? Who are you meeting later? Who are you meeting later? Se eu tenho who, eu sei que é quem. Quem você vai encontrar hoje, mais tarde. Então, eu posso falar I'm meeting my friends. Ok? I'm meeting my friends. Eu poderia usar o gonna aqui? Poderia. Só que aí eu teria dois verbos. Eu teria assim, ó. I'm going to meet. Esse aqui é o going to do futuro. Que a gente vai explorar melhor logo a seguir, ok? Mas aqui não. Eu não tô com a tag do futuro. Eu tô com o vou encontrar. Encontrarei. Tô encontrando. Tipo isso, ok? O estranho é porque no português, quando a gente entende, fica tudo igual, né? Tipo, ah, vou encontrar. Então faz, se é will, se é going to, se é continuous, no português vai ficar igual. Então, I'm meeting my friends tonight. Vou encontrar meus amigos. Ou não vou encontrar ninguém. I'm not meeting anyone. Lembrando que eu não posso colocar no one, porque eu já tenho um não aqui. Faz sentido? Poderia falar I'm meeting no one? Me soa um pouco estranho, mas poderia também. Tipo, eu tô encontrando ninguém, igual a gente sempre vê nas negativas. Ou who are they? Aqui eu posso ter qualquer pessoa, ok? Who are they? Who are they meeting tonight? Tomorrow? Tem que ter alguma palavra de amanhã aqui, ok? Porque se eu não coloco a palavra do futuro, eu vou dar a ideia de que quem eles estão encontrando agora, ok? Are you working this weekend?
Tipo, você vai trabalhar esse final de semana? E eu já falo, como você está trabalhando esse final de semana, a gente fala assim em português também, então não é nenhum caso estranho pra gente, né? Are you working this weekend? Oh, no, I'm not working. I'm not working this weekend. I'm going to the beach. Beach, pescoçudo, ó, beach. Não vou pra praia, tô indo para a praia. Ok? Oh, yeah, I'm working. Yeah, I'm working both days, sei lá. Aqui pode ser qualquer coisa. Então, vou trabalhar, não vou trabalhar. Ou eu não sei é boa também. I'm not sure if I'm working this weekend. Tipo, não tem muita certeza não, hein? I'm not sure. Yeah, no, I don't know. I don't know. I don't know yet. Tipo, ainda não sei, vou saber. E aqui, se eu não sei, eu falo, não sei ainda. Te aviso depois, alguma coisa assim, né? When are you leaving? Quando você vai embora? Lembrando que leave é o sair de deixar o local. When are you leaving? Leaving, pescoçudo também. When are you leaving? Oh, I'm leaving. Outra coisa legal também. Quando eu vou dar uma ideia de tempo, então, por exemplo, eu vou fazer isso daqui 2 horas, eu vou fazer isso daqui 2 dias, vou fazer isso daqui 2 semanas. A gente sempre usa in, ok? Então, I'm leaving in 2 hours. Vou sair em 2 horas. 2 horas com sentido de daqui 2 horas. I'm leaving in 2 hours. I'm leaving in a week. I'm leaving in a week. A week é uma semana, de modo geral. Posso colocar one? Posso. Preciso? Não, posso colocar assim também. I'm leaving in a week. I'm leaving in a. Junta tudo, tá vendo? Esse G não tem som. Esse N vai juntar cá nesse I que vai juntar cá no A. Vê se faz sentido, ó. Tá fazendo sentido, pessoal? Coloca um joinha pra mim. Se não tiver, eu deixo mais, coloco mais exemplos. Livinina. Quando eu faço isso, eu tô juntando o living, o in e o a. I'm living in a... Repara que o a com o do week, que é uma semivogal, não junta. I'm living in a week. Eu estou saindo em uma semana. Perfeito, obrigada, Flávia. Ou eu posso falar I'm not living at all. Tudo que eu coloco at all é de forma alguma. Não vou sair nem a pau, seria isso. Nem a pau juvenal. I'm not living at all. Tipo, não vou sair de jeito nenhum. Ou só I'm not living, ok? Exemplos de respostas naturais. I'm meeting some friends. Esse aqui a gente já passou por elas. I'm going to the gym after work. I'm leaving at 8. No, I'm not working this weekend. E por aí vai. Esse é o futuro mais simples que tem, que a gente muitas vezes não estuda como futuro, mas é um dos mais usados para coisas do dia a dia, porque geralmente a gente sabe exatamente o que a gente vai fazer. Pelo menos num futuro mais curto, né? De curto prazo. E com isso, a gente está pronto para grande confronto agora com o Going To, porque é onde o nosso cérebro dá uma fritada, né? Esse Going To que parece exatamente com o outro Going To. E aí você fala, meu Deus do céu, vamos ver a diferença. Agora, going to, aqui no Continuous, eu tenho uma estrutura real, digamos assim. Eu tenho o verbo to be, eu tenho o verbo principal da frase e tenho o ing, e aí a estrutura está completa. Agora, quando eu estou falando de going to e de will, eu não tenho uma estrutura real, digamos assim. Ele sozinho, ele não tem uma tradução. Ele não tem um sentido próprio. Ele tá nessa frase, por isso que eu chamo ele de tag. Ele tá na frase como se fosse uma etiqueta, sabe? Toda vez que eu coloco essa etiqueta aqui, essa frase agora tá no futuro.
Por exemplo, essa garrafa aqui é uma garrafa qualquer. Na hora que eu colocar uma etiqueta com o meu nome aqui, agora ela é minha. Tipo isso, todo mundo vai ver que ela é minha. É meio isso que a gente faz, tanto com going to quanto com will, certo? E em ordem de uso agora, geralmente a gente vai usar going to para coisas que a gente tem o plano. Então tá meio, você tem a intenção de fazer, você tem um plano, é uma coisa que você já pensou. Por exemplo, uma viagem. Se você não decidiu aquilo no momento da sua fala, se você tem essa intenção de viajar ou qualquer outra coisa, ok? Geralmente a gente vai usar o going to. Então ele está muito mais perto do futuro que a gente viu agora do que do will. Na vida real, na prática mesmo, a gente não vai ligar para isso, ok? A gente vai treinar, a gente vai aprender a falar todos eles e o primeiro que vier à mente, se você é uma pessoa que consome inglês, você vive a sua imersão em inglês, né? Dentro do clube a gente tem muito essa questão da imersão, porque morar no Brasil não é empecilho para viver uma imersão, ok? A gente tem que quebrar essas crenças de que, ai, pobre de mim, eu não escuto inglês no meu dia a dia. Oh, coitado de mim, eu não tenho amigos para falar inglês comigo. Isso não quer dizer nada. Nada, nada, nada. No mundo com internet, isso não quer dizer nada. Tem tanto, se não fosse assim, a gente não teria pessoas que moram nos Estados Unidos, na Inglaterra, em todo lugar, há 20 anos e não fala nem hi, né? Então, se você vive a sua imersão, se você se cerca de inglês, se você pratica em voz alta, você vai naturalmente usar a estrutura certa, digamos assim, mas não tem a estrutura errada. Então, qualquer um que você falar tá mais pro certo do que pro errado, ok? Não vamos nos encanar com isso, não. O que a gente vai focar é aprender a usar a estrutura em si, tá bem? Porque o nativo fala qualquer uma. Mas, geralmente, o futuro com going to, ele está relacionado a estruturas onde eu tenho planos. Não preciso ter nada tão marcado, assim, nada tão certo como geralmente é com contínuos, mas eu sei exatamente o que eu espero. Tipo, eu já pensei sobre aquilo. Com os exemplos você vai entender. E a grande questão do going to é que ele tem to be também, assim como o contínuos, por isso que é tão confuso. A gente mistura tanto eles, o que não tem problema, porque os dois é futuro também, né? E aí eu tenho going to, que é como se fosse um bloquinho. Isso aqui não muda, ok? Esse going to nunca vai ser went, por exemplo. Esse go, ele não é funcional. Isso aqui, essa estrutura de going to, ela não tem, como eu disse, uma tradução, ela não vai para o passado, ela não muda isso aqui. Isso é uma estrutura fechada, porque é a nossa etiqueta de futuro. E depois dele, eu vou ter sempre um verbo. Um verbo normal, sem ing, sem nada. Eu vou ter um verbo normal. E é aqui que está a grande variação, certo? Em relação ao contínuo, simplesmente, que eu vou te mostrar agora um exemplo. Mas a gente precisa estar acostumado com going to, tem um apelido que é gonna. A minha comparação triste é, se going to fosse a Maria Eduarda, gonna seria a Duda. Quem que usa Duda? Geralmente os amigos dela ou quem tem intimidade. Então, nome padrão, digamos assim, no dia a dia as pessoas chamam de Duda, que é o gonna, ok? Mesma estrutura com to be com gonna. Ele está substituindo isso aqui, só porque é mais fácil falar. Na verdade, isso aqui é como se fosse um information. Eu vou falando going to, going to, going to. Quando vê, eu tô falando gonna, porque junta tudo, ok? Na comparação, vamos pegar o I'm going to the gym. Isso aqui é going to? I'm gonna the gym, eu posso falar? Não posso. Por quê? Isso aqui é contínuos, usado como futuro. Então, I'm going to the gym tomorrow. Agora, quando eu uso mesmo, digamos, a estrutura verdadeira com going to, eu vou dizer, peraí que eu comi o to be dele aqui. Eu vou dizer, I'm going to. Preciso de um verbo aqui, certo? Então, se eu quero falar que eu irei para a academia amanhã, eu vou dizer I'm going to go. Eu posso repetir o go,
porque é um verbo qualquer. Esse going to não tem tradução. Ele é como se fosse o do na frase de pergunta do modo simples, como se fosse o have na estrutura do modo perfeito. Ele não tem uma tradução. E com isso eu posso ter qualquer verbo aqui, inclusive o go. I'm going to go to the gym tomorrow. Qual que você acha que é mais fácil falar? Qual que você acha que é mais comum? Qual que você acha? Lógico que é esse aqui, porque ele é muito mais simples, né? Em inglês a gente está sempre tentando falar o mínimo possível, é por isso que existe going to, e aí você vai lá e fala gonna, né? Que a gente fala mais simples. Mas essa estrutura não está errada, ok? Ela existe, ela está certa. E aqui, nos nossos exemplos, a gente não vai mais usar o contínuo simplesmente, porque a gente quer praticar o going to, e ela é uma estrutura boa. Porque isso aqui, depois o nativo vai falar, I'm gonna go to the gym. Não é a mesma coisa que o gotta go, certo? Gotta go é o have to, de tem o quê? Aqui é gonna. Going to. Fez sentido? Vamos descer aqui. Então, eu tenho uma intenção, eu tenho um plano, eu tenho uma decisão pensada. E aqui nos nossos planos de pergunta. What are you going to do? Não é what are you doing tomorrow? Tá vendo? What are you going to do? Repara que aqui eu não sou obrigada a ter palavras que marcam o futuro. Não precisa ter next week, não precisa ter tonight, não precisa ter tomorrow. Por quê? A tag do futuro já está na frase, que é o to be com going to. Eu poderia falar what are you gonna do? Posso. Então, what are you gonna do? What are you gonna do? Porque o going to já tá aqui, certo? What are you gonna do? E aí eu posso falar, I don't know. I don't know. I have no idea. I don't know what I'm gonna do. I don't know. Não sei. Ou I'm gonna call the police. Cuidado que a pronúncia da polícia é li, o stress tá no li, police, ok? Police é outra coisa. E policy é outra coisa também. Police. I'm gonna call the police. Essa estrutura, se eu desmembro esse gonna aqui, eu vou ter going to. I'm going to call. I'm going to call the police. Ok? Eu poderia falar I'm calling the police? Poderia também. Tô ligando para a polícia. Se eu não falo nada, tô ligando agora. Se eu falo I'm calling the police tomorrow. Vou ligar para a polícia amanhã, tá no futuro. Fez sentido? Consegue ver uma diferença entre eles? Ao mesmo tempo que eles são muito parecidos, eles são estruturalmente diferentes. Ok? E todos eles muito usados. Vamos ver aqui. Certo. Are you going to travel this year? Aqui, pessoal, quando é futuro, a gente sempre inverte, é o to be, a regra do to be normal. Então, quando eu tô falando que você vai viajar, eu vou falar assim, você vai viajar esse ano, tô profetizando na sua vida. Eu vou dizer, you are going to travel this week. Aqui eu tenho a estrutura do to be, ó, o sujeito, o to be, a etiqueta do futuro, a nossa tag de futuro aqui, e o verbo como manda o figurino, certo? Agora, quando eu pergunto, eu inverto isso aqui sempre. A gente viu isso lá nas primeiras aulas desse módulo de pergunta, certo? De perguntas e respostas. Eu vou inverter. Are you going to travel this week? Yeah. I'm going to travel to Brazil. Ok? I'm going to travel to Brazil. I'm gonna travel. Poderia falar I'm gonna. I'm gonna travel to Brazil. Eu posso falar I'm traveling to Brazil next month? Posso. Posso também. Só que aí eu tenho que ter a data do futuro para poder fazer sentido, senão dá a ideia que eu estou viajando agora. Certo? Então, yeah, I'm going to travel to Brazil. Who are you going to call? Para quem você vai ligar? Mesma coisa, ó, a gente tem a nossa invertida aqui, porque é to be. Going to tá aqui.
Eu posso perguntar, who are you gonna call? Posso. Who are you gonna call? Aí eu posso falar assim, não vou ligar para ninguém, não. Eu vou colocar esse not lá no to be, porque o to be sabe lidar com not sozinho, não precisa de auxiliar, lembra? I'm calling. Não. I'm not gonna call anyone. Do mesmo jeito, eu vou me preocupar em não colocar dois nãos na frase, ok? Então, I'm not gonna call anyone. Tipo, vou ligar pra ninguém, não. Are you crazy? Tá louco? Are you crazy? Are you insane? I'm not calling. Eu posso falar I'm not calling também. Repare que na hora que eu vou falar, eu preciso dar uma pausa para pensar o que eu vou usar. Porque no dia a dia é tão mixed, é tão ao mesmo tempo que você vai usar um ou outro. Não vai importar. Então, você sabendo cada estrutura, você tem fala para muito tempo, tranquilamente, sabe? E o futuro é o que você menos vai sofrer. Where are you going to stay? Onde você vai ficar? I'm going to stay. I'm going to stay in a hotel, por exemplo. I'm going to stay in a hotel. I'm not going to stay anywhere. I don't know yet. Know yet. Posso usar I'm staying at your house. Na sua casa. Posso também. Mas aí eu tenho que falar quando, ok? Are you going to study tonight? Você vai estudar. Tá vendo que eu tenho planos para isso? Não é tipo assim, uma decisão de momento. Não, eu tenho planos. Are you going to study tonight? Yeah, I have to study. E aí a nossa resposta, geralmente ela é ampla, né? Depende. Tipo, sim, eu tenho que estudar todo dia. Yeah, I have to study every day. No, I'm not going. Vou colocar aqui não, ó. I'm not going to study tonight. I'm going to the party. Repara que aqui eu misturei os dois, ó. Aqui eu tenho a nossa etiqueta de futuro. E aqui eu tenho o going to sem outro verbo. Então, quer dizer que eu tô indo para frente ou continuous. Qual é a diferença que fez aqui? Nenhuma. Tá vendo? Ou eu poderia falar assim, I'm going to go to the party. Fica esquisito, né? Porque pra que eu vou falar I'm going to go to the party se eu posso falar I'm going to the party e dar meio no mesmo? Entende? Mas eu posso. Entende? Isso que é bom, você poder. Poder falar não, poder falar sim, né? Yeah, I'm not sure. Não tenho certeza, enfim. No dia a dia a gente varia essas respostas, mas basicamente seguindo esse padrão. I'm going to study after dinner na nossa resposta, ok? Tá vendo que é um plano? Eu vou estudar, eu tô fazendo esse plano. Geralmente a gente faz o plano e vai nada depois, mas o plano tá lá. I'm going to study after dinner. I'm going to the gym. I'm going to work out. I'm going to work out. Enfim. I'm going to travel next month. Poderia falar I'm traveling next month? Posso. I'm going to travel next month. Tá perfeito também. Todos eles podem ter gonna. Então, posso falar I'm gonna study after dinner. Aqui eu posso falar I'm gonna travel next month. Repara que eu não mexo nesse verbo. Ele não ganha D, ele não ganha NG, ele não ganha nada. Ele fica paradinho, pleníssimo. Obedecendo a etiqueta de futuro aqui. Ok? Yes, I am. Sim, eu não preciso falar tudo de novo, né? Eu posso falar, yeah. No, I'm not. Yeah, she is. No, she's not. Por quê? O verbo aqui, o to be, já resolve essa questão. Certo? Olha que rapidinho o futuro, né? Tem dúvida, pessoal? Acho que dá tempo da gente ver o will. Tá fazendo sentido? Agora, will também funciona como uma etiqueta de futuro, ok? Ele não, quando eu falo isso, é para você perceber que ele não tem tradução. O will sozinho,
Ele tem um sentido, na verdade, que eu já vou até aproveitar para falar aqui, porque a gente não se atém ao básico, né? A gente tem que falar tudo que vem à mente. Will também é a vontade, é o desejo. E quando alguém lê um testamento, por exemplo, eles vão ler the will. Let's read the will. A vontade do falecido. E você vai ver muito ser usado I'm willing to work. Eu tenho muita vontade, eu estou disposto. Estar disposto é com will. Mas o eu, como um modal, ele é uma tag, uma etiqueta, que vai colocar uma frase no futuro. Geralmente, ele vai ser usado quando a gente acaba de decidir alguma coisa. Tipo, acontece uma situação, fala, vou ligar para ela. Eu não tô falando que eu vou fazer plano, não tô fazendo plano de ligar para ela amanhã à noite, sabe? Eu tô falando, vou ligar para ela. É um futuro meio papum, meio decidido na hora. Quando eu te faço uma promessa, eu vou te ajudar. Tanto é que quando tem um pedido de casamento em inglês, a gente fala, Will you marry me? Yes, I will. Sim, é uma promessa, ok? Ou quando a gente dá a nossa opinião. Eu vou preocupar com essas leis de uso, com essas regras? Não vou. Eu vou acostumar com eles. O ideal é que, como eu disse, se você consome inglês, você vai ver que o going to e o continuous é muito, 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 muito usado. Assim como eu também. E aí, aos pouquinhos, você vai percebendo aonde você fica mais confortável em usar cada um. O que que eu preciso fazer um parênteses aqui? Na pronúncia. Porque às vezes a gente vê esse will na frase e a gente não sabe falar ele, né? Então, ó, eu vou ter I com will. I will. Eu vou ter you com will. You will. Eu só fico um longo. You will. Vou ter he com will. He will. Tá vendo que ele não se junta muito? She will. We will. Aqui virou uma sirene. Will. E they will. Tá tudo muito bom, tudo muito bem. Quando eu vou fazer isso contraído, a única coisa que eu vou acrescentar aqui é o som do L. Então, meu I will, na verdade, ele vai ser usado como I'll. I'll, certo? I'll go, I'll call, I'll work. E aí, vou colocar aqui uma pronúncia. É como se eu falasse só isso aqui, I'll. Yeah, I'll be there. A gente usa muito. I'll be there. Tipo, é uma promessa. I'll be there. Yeah, I'll be there. Don't worry. I'll be there. Tipo, eu vou estar lá. Ok? Se é you will, na hora que eu pronuncio isso aqui contraído, que é o mais usado, né? Eu vou falar you'll. You, ó. You'll. Então, aqui na minha pronúncia eu vou ter um you'll. You'll, com o forte, mais you'll. He will, vai ser he'll. He'll be there. Deixa eu colocar os exemplos, que acho que vai ficar bem melhor. I'll be there. I'll be there for you. Né? Música de Friends. You'll be there. Você estará lá. Claro que você sabe, você vai estar lá comigo. You'll be there. He'll be there. He'll be there. Yeah, of course, he'll be there. Yeah. Tá vendo como fica bem natural? E aqui, então, eu vou falar he'll, com o i forte. He'll be there. Quando for com she, fica mais bonito ainda. Fica she will, she'll. Yeah, of course, she'll be there. She'll be there. Ok? Aqui na nossa pronúncia, a gente vai ter calma aí, SH, né? She. Bem feio, né? She'll, parece? She'll. O L sempre parece que alguém tá te enforcando. Aí você faz, she'll. We will. Isso vai virar will. Will. Vira o próprio will. Tipo o nome do will, o próprio will. Então, will be there. Nós estaremos lá. Yeah, of course. We'll be there. Don't worry. Will. Eles estarão lá. Esqueci de salvar a minha formatação aqui. They will. They'll.
Esse é bem feio, né? They'll be there. They'll be there. Como que eu vou saber que isso aqui vai estar certo? Como que eu vou... Você vai pronunciar até ficar certo, até ficar natural. Ok? They'll. Claro que se você faz com ajuda é melhor, né? Se você faz parte do clube, você pode mandar isso em áudio. Você vai praticar em áudio. Até ficar bom. Tendo feedback para isso, né? They'll be there. Eles estarão lá. Ok? Então, agora vamos entrar, né? Ah, e quando é com not, a gente tem will mais not, que vai ser o won't. Deixa eu colocar ele aqui do lado de cá. Que vai ser won't. E aqui eu vou falar ele com won't. Por que que eu vou falar com on? Porque want é o verbo querer. Went é o passado do go. E o won't é a junção do will com not. Então eu falo, ó, não vou estar lá não, hein? I won't be there. I won't be there. Not at all. De jeito nenhum. I won't. Eu posso falar I will not? Posso. Geralmente eu uso não contraído assim se eu tô teimando com alguém, né? You won't be there. Não, você não vai estar lá. He won't be there. Ele não vai estar lá. Not at all. She won't. Ela não vai estar. She won't be there. De jeito nenhum. We won't be there. Nós não estaremos lá. They won't be there. Certo? Praticar em voz alta até sair. Mas geralmente a nossa única preocupação vai estar em colocar esse ó, né, na pessoa, ok? E aqui eu coloquei os pronomes, mas esse he pode ser o John. John won't be there. John will be there. Nesse caso, John be there. Ele fica meio muito juntinho, sabe? Seguindo a nossa regra de contração mesmo. Então, consoante com ó, ok? Pergunta: What will you do? O que você vai fazer? Decisão de momento. Não é o que você pretende fazer amanhã. É o que você vai fazer. What will you do? E aqui ele se inverte com o sujeito obedecendo a regra de pergunta. Lembra que existe uma lei lá dos 10 mandamentos do inglês que fala que eu tenho que inverter o verbo com o sujeito para ser pergunta. Então eu falo I will do the dishes, sei lá, eu vou lavar a louça. E aí a pergunta inverte, fica will you do the dishes? Of course I'll do the dishes. Of course, claro que eu vou. Of course I'll do the dishes. No, I won't do the dishes. Não vou não. I won't do the dishes. Não vou lavar a louça. De jeito nenhum. Will you help me? Will you help me? Você vai me ajudar? Yeah, of course. I will help you. Yeah, I'll help you. Tá vendo que ele não tem muito segredo? Então, por isso, muitas vezes ele acaba sendo overused, né? A gente usa ele em excesso e acaba deixando os outros de lado, porque os outros são mais chatinhos. Mas, todos eles são muito usados, ok? Ou I won't help you. Sorry. I won't help you. Agora, se a pessoa fala, você vai me ajudar? Sim. You will help me. Você fala, I will not. Aí você não contrai, ok? Will you be home tonight? Você vai estar em casa hoje à noite? Yeah, I will. Posso responder só com will. Yes, I will. No, I won't. When will you call her? When will, ó, como junto? When will you call her? I don't know when I'll call her. Eu não sei quando eu vou ligar para ela. I don't know when I'll call her. Tudo ó. I don't know where. Ó, não é where, é when. When I, aqui junto, ó. When I'll call her. Will you work tomorrow? Você vai trabalhar amanhã? Yes, I will. I'll help you. I'll probably stay home
provavelmente vou estar em casa. No, I won't. Basicamente, essas são as nossas estruturas de futuro. Não tem muito segredo. O que a gente precisa é usar bastante. No caso do eu, a pronúncia eu acho que é o maior desafio. E no caso dos demais, é a gente saber conjugar o verbo to be. Porque geralmente a gente não conjuga bem o to be, apesar de a gente estar de saco cheio dele. Muitas vezes a gente não se embola ali na hora de usar, né?